Olá! Recentemente, a revista Veja publicou uma reportagem que acabou gerando um certo pânico nas pessoas que pensam em se mudar para Portugal. A revista aponta, como ela mesma diz, as desilusões e o drama de experiências frustradas pela mudança de vida dos brasileiros voltando de Portugal. Olá, eu sou a Mariane Olino e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora e aproveita para me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Mary Olininho e Viver Melhor em Portugal, porque por lá eu falo bastante sobre Portugal e a minha vida aqui, onde eu moro há mais de 19 anos. Eu sei que esse tema assusta bastante você que quer morar em Portugal. Aliás, eu até já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas como tem muita gente que me escreve quase todos os dias, né, querendo que eu explore mais, aqui estou eu. Claro que existem pessoas, né, que resolvem voltar para o Brasil por não terem experiências muito boas em Portugal. Mas não podemos generalizar. A publicação da revista faz referência a uma parcela mínima da população brasileira residente em Portugal insatisfeita com a mudança e não apresenta de maneira clara ao leitor alguns dados sobre os brasileiros voltando de Portugal que precisam ser avaliados. Eu digo parcela mínima porque é necessário entender e fazer uma comparação bem básica. Taxa de ida e taxa de retorno. O SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o órgão português responsável pela imigração no país, disponibiliza em seu site oficial relatórios com dados super importantes. No relatório anual mais recente, que se refere ao ano de 2018, podemos avaliar que a população estrangeira residente no país aumentou 13,9% em relação ao ano anterior, 2017. Isso totaliza 480.300 cidadãos estrangeiros e titulares de autorização de residência. E segundo o SEF, este é o número mais elevado desde 1976. Destes 480.300 cidadãos estrangeiros e titulares de autorização, de residência, 21,9% são cidadãos brasileiros, o que equivale a 105.423 brasileiros residindo no país. Conforme o gráfico do relatório oficial do SEF, que vou deixar aqui para vocês verificarem, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha. Tomando por base apenas as novas autorizações de residência, em 2018 foi registrado um aumento de 51,7%, ou seja, um total de 93.154 novos residentes em Portugal. Destes, 30%, que são 28.210, são cidadãos brasileiros. Os números mostram a dimensão da comunidade brasileira e de imigrantes em geral vivendo em Portugal, certo? Segundo o relatório oficial, de setembro de 2016 a dezembro de 2018, eles receberam 1.241 inscrições, das quais 707 retornaram ao país de origem. Destes, 638 são brasileiros e, considerando apenas os dados do ano 2018, temos 352 cidadãos que retornaram ao Brasil com o apoio da OIM. Eu vou deixar aqui os dados para vocês darem uma olhada, para vocês verificarem, tá? Vocês viram como a conta não fecha e porque eu disse anteriormente que apenas uma parcela é mínima quando o assunto é sobre brasileiros voltando de Portugal? É necessário fazer sim essa comparação. Por que será que há brasileiros voltando de Portugal? Por quê? Muita gente pergunta, né? Não é porque Portugal abriu suas fronteiras para receber imigrantes que você vai optar por ele, né? Por uma questão de praticidade ou facilidade. Apesar do Brasil ter sido colonizado por portugueses e a nossa língua ser a mesma, as culturas são completamente diferentes e isso acaba chocando algumas pessoas, tá? Quando você muda de país, você precisa estar aberto a novas experiências e é você que precisa se adaptar ao país, ao povo e à cultura. Não são eles que precisam se adaptar a você. Então não é porque no Brasil funciona assim ou assado que aqui vai ser igual. Não é igual. E você precisa ter esse entendimento muito claro na sua cabeça, tá? Antes de você decidir emigrar para Portugal. Eu vou citar aqui 3 fatores
nesse vídeo que fazem com que muitas pessoas acabem desgostando de Portugal e retornando para o Brasil. O primeiro são as dificuldades com a documentação, tá? Quando eu digo que o planejamento é algo indispensável, é porque ele é mesmo. O visto para residir legalmente em Portugal deve ser solicitado ainda no Brasil. Não venha para Portugal no risco, achando que pode entrar no país como turista e que as coisas serão fáceis, porque não é assim. Se quem se muda legalmente com o visto enfrenta uma grande burocracia para a obtenção de toda a documentação necessária, tais como NIS, NIF, autorização de residência e, claro, o emprego, né, gente? Imagina só quem arrisca chegar sem o visto. As dificuldades já começam aí. A reportagem publicada pela revista Veja fala de pessoas que trabalharam o mês inteiro e simplesmente não receberam no final do mês. Essa situação, infelizmente, acontece com quem está ilegal e acaba trabalhando sem contrato. E quando isso acontece, essas pessoas não têm nem o direito de reclamar com a polícia ou qualquer outro órgão responsável pela fiscalização. Afinal, não tem nenhum documento que permita residir e nem trabalhar por aqui. Agora, se você está em Portugal com um visto e solicita autorização de residência conforme é previsto, a chance disso acontecer é bem baixa, tá? Segundo fator, salários baixos e aluguéis caros. Portugal é um país barato para se viver comparado, né, em outros países da Europa, isso é verdade. Mas o salário mínimo em 2019 é de 600 euros e por conta do boom imigratório e turístico dos últimos anos, os aluguéis estão extremamente altos. Estou cansada de falar isso aqui no canal, vocês sabem. Geralmente o salário mínimo não cobre o aluguel em algumas regiões de Portugal e as contas nas principais cidades. Então, muitas vezes recorremos a outras alternativas, como os aluguéis de quartos em casas de família ou em residenciais, repúblicas. Essa é uma alternativa viável para quem está chegando sozinho, mas se está vindo com toda a família, alugar um quarto acaba não sendo a melhor opção. Nesse caso, será necessário alugar uma casa ou apartamento. E aí as imobiliárias geralmente cobram uma caução e muitos meses de aluguel adiantado. Portanto, o planejamento financeiro se faz ainda mais essencial. Terceiro fator, a dificuldade de adaptação. Como eu falei, é você que precisa se adaptar ao país e não ao contrário. Apesar de Portugal ter um clima mais ameno, enfrentar 6 meses de inverno e chuva não é tão legal assim. Eu mesma vivia dizendo que no Brasil que amava o inverno e detestava o verão. Hoje, morando em Portugal, eu já penso o contrário. Principalmente na minha região, né, onde o inverno é bem rigoroso aqui. Como brasileira, eu continuo afirmando que o nosso povo brasileiro é um dos mais incríveis que eu conheço e admiro, juro. A nossa alegria, receptividade e hospitalidade não tem igual. O europeu, de modo em geral, é mais frio e seco na relação diária, né? Isso para nós é extremamente estranho no começo. Os portugueses têm uma maneira que para nós parece meio ríspida, sabe? De dizer as coisas. Mas não é porque estão sendo mal educados. Esse é apenas um jeito prático e direto. Eu confesso que demorei para me acostumar com isso, sabe? Mas hoje já acho isso super normal e eu amo a maneira do povo português de ser, sabe? Para quem está chegando, essa adaptação pode acabar sendo complicada. Esses 3 fatores são aqueles que acho mais difíceis de enfrentar, mas logicamente existem outros motivos que fazem os brasileiros desistirem de Portugal. O principal é a falta de planejamento. O planejamento é essencial. Não basta apenas ter o sonho de morar fora do Brasil. Você precisa pesquisar bastante sobre o país que pretende migrar e procurar saber como é o clima, cultura, o custo de vida, o modo de vida da população e muito mais. Mudança de país requer muito planejamento, seja para morar em Portugal ou para qualquer outro país. E quando eu digo planejamento, é tanto financeiro quanto emocional. Sim, ficar longe da família e dos amigos não é uma tarefa fácil. A saudade bate forte, é preciso ter uma boa estrutura para isso. Muitas vezes você vai se sentir sozinho e acredite, isso é normal. Planejamento financeiro é o mais importante. Sempre que me perguntam sobre quanto juntar para começar a vida em Portugal, eu digo que isso é bem difícil de responder. Cada um tem um modo de vida diferente, sabe? Consequentemente, o custo de vida pode variar bastante. O que eu sempre aconselho é colocar na ponta do lápis todo o custo de vida mensal e ter uma reserva para viver por pelo menos uns 6 meses no país. Isso porque você vai precisar de tempo para se adaptar a Portugal. Vai precisar de tempo para tirar todos os documentos necessários na sua chegada, procurar emprego, né, e etc. Por isso é necessário muito planejamento. Tenha cuidado com informações soltas e duvidosas. Procure fazer pesquisas e perguntas com quem realmente tem propriedade para falar do assunto. Pesquise por dados concretos de órgãos oficiais.
procure tirar o visto ainda no Brasil. E se precisar de ajuda, aconselho sempre o nosso guia Viver Melhor em Portugal. Nele você vai encontrar todas as informações necessárias para a sua imigração ser um sucesso. Todo passo a passo, como tirar todos os tipos de vistos, documentos necessários, como contratar o seguro viagem obrigatório, como fazer PB4, como alugar casa, educação básica e superior, transporte, validação de diploma, como lidar com a parte psicológica e muito mais. Ainda conta com muitos bônus e um super grupo fechado no Facebook, onde eu ajudo você a encontrar emprego em Portugal. Eu vou deixar abaixo no primeiro link da descrição para você entrar e se inscrever, e aproveite que só essa semana você conseguirá 20% de desconto no valor do guia. Aproveite e tenha certeza que você e sua família irão viver melhor em Portugal. Agora que você já viu que o número de brasileiros voltando de Portugal é pequeno, reduzido e que na maioria das vezes é por falta de adaptação e planejamento, utilize toda a informação que falei aqui nesse vídeo para perceber se essa mudança é ou não ideal para você. E boa sorte! Te espero aqui em Portugal. Deixe o seu comentário se ficou alguma dúvida. Também, se curtiu esse tema, deixe o seu like, me siga nos Instagrams e ative o sininho para receber sempre, todas as semanas, informações sobre Portugal, tá? Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!